Amém. Irmãos, vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 17. Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler do 42 ao 47. Aqui, enquanto os irmãos sabem, o contexto é a afronta do filisteu, do gigante Golias, para o exército de Israel. Então, eles estão num vale, de um lado os filisteus, do outro o povo de Israel. E o gigante afrontoso, ele fala que venha um dos seus homens e lute contra mim. E que lute comigo, e aquele que ganhar, aquele que perder será o escravo. E Davi, pequeno, fala: eu vou lutar com esse gigante. Tem toda a história da armadura de Saul, que não servia nele. E ele vai à frente do gigante com algumas pedras e uma funda. Então agora é antes do combate, a afronta que Golias faz para Davi. Vamos ler o 42 então? Eu vou ler o 42 e os irmãos 43, pode ser? Acho que funciona assim. 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lanças, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei-te a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. 45. Podem ler. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará às nossas mãos. Amém. Então, o gigante afrontoso, só porque era grandão, só porque era maior que Davi, achava que ia ser fácil e desprezou, só porque ele era ruivinho e bonitinho. O gigante desprezou a Davi, e Davi, apesar de ser pequeno, ele era valente. Ele não deixou barato não. Ele foi e ameaçou. O gigante fez algumas ameaças para Davi, e Davi retrucou a ele não com ameaças. Pode reparar, o gigante ameaçou ele de morte, mas Davi não fez ameaça. Davi fez uma promessa. Falou: hoje mesmo você vai morrer. Eu vou arrancar a sua cabeça, e o arraial, aqueles que acampam com você, as bestas feras vão se alimentar da carne do que estão com vocês aí no seu acampamento. Davi não fez uma ameaça, Davi fez uma promessa. Irmãos, o meu sentimento nessa noite é: o inimigo de diversas vezes tenta nos atacar. O inimigo, ele pode parecer grandão, assustador, e muitas vezes ele faz até ameaças. Alguém já teve alguma experiência de se sentir ameaçado por Satanás? Eu lembro que quando eu voltei
reunir, voltei a ter comunhão com o Senhor. Um domingo de manhã, eu vinha vindo para a mesa do Quarteiro do Pão, e eu penteando o cabelo, eu tive um sentimento muito ruim. E senti uma voz assim: se você continuar nesse caminho, eu vou acabar com a sua vida. E eu fiquei com medo. Irmãos, mas logo em seguida eu senti uma paz e eu falei algumas palavras que não eram minhas. Veio do Espírito, isso eu tenho certeza. Falei: não, quem vai acabar com você sou eu. O Senhor vai me usar para pregar o Evangelho por todo lugar. E eu, por meio, Deus vai me usar como instrumento para tirar pessoas das suas mãos. E pessoas vão ser libertas e você vai para o inferno sozinho, sem ninguém. Irmãos, e esse sentimento ruim nunca mais veio. Essa baforada de Satanás nunca mais veio. Irmãos, Tiago fala, em Tiago 4,7, fala o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, resista a Satanás. Talvez o inimigo faça afronta, coloque temores de doença, coloque incerteza, coloque talvez em xeque a sua vida financeira, o seu casamento, a sua família, faça várias ameaças para você. Mas o que eu quero encorajar você, irmãos, nessa noite, é fazer uma promessa para ele. Não uma promessa sua, uma promessa segundo a Bíblia. Deus já mostrou, João teve a visão de qual seria o fim de Satanás. Está em Apocalipse 20. Vamos abrir lá, Apocalipse 20, versículo 10. A visão de João é o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e o enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Irmão, se alguma vez você se deparar, ou no seu dia a dia se parar com uma afronta de Satanás, não tenha medo, faça como Davi, faça uma promessa para ele, não por si só, mas segundo a palavra. Fala: Satanás, eu vou reinar, e você vai ser atemorizado de dia e de noite. Você, as suas tentações, a situação que você colocou no meu casamento, na minha família, na igreja, no meu trabalho, você vai ser atormentado dia e noite no inferno. Os falsos profetas que você levantou vai ser atormentado, a besta vai ser atormentado. Não falo isso por mim mesmo, eu falo segundo a Escritura de Deus. Amém. Irmãos, seja ousado, fale com embasamento na palavra, faça uma promessa para ele, porque não é uma promessa nossa, o próprio Deus deu o destino para ele. João já teve essa visão, isso já aconteceu, irmãos, já é vitória, nós já vencemos, e nós estamos preocupados, irmão, com doença, com vírus, com o que nos cerca. Já é vitória, irmãos, nós já vencemos, já derrotamos o inimigo, já massacramos Satanás, o destino dele está certo. Irmãos, esse era o sentimento da palavra inicial. Se achega a essa reunião com sentimento de vitória, porque do seu lado está o Deus todo vitorioso, o Deus poderoso, o Deus que já te deu a vitória, o Deus que já derrotou o inimigo e já deu a sentença dele. Amém? E nos basta a nós a desfrutar do Senhor. Amém. Irmãos, por favor, Pai amado, Senhor, que essa certeza de vitória possa ser tomada em nós pelo Espírito Santo. Senhor, que Teu Espírito possa nos fazer desfrutar da Tua vitória. Senhor, porque o Senhor já derrotou a Satanás. Senhor, porque o Senhor já condenou ele para o lago de fogo. Senhor, o Senhor já deu a promessa da tormenta de dia e de noite para ele. Senhor, então leva embora todo o medo, toda a insegurança. Senhor, todo o receio de confiar em Ti. Senhor, todo o receio de entregar os nossos caminhos em Tuas mãos.
Ó Senhor, nos achegamos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos revista com essa ousadia que vestiu Davi. Ó Senhor, que o Senhor nos vista. Ó Senhor, que o Senhor grave no nosso coração essas tuas palavras, Senhor. Que grave no nosso coração a sentença de Satanás. Senhor, que durante o nosso dia nós possamos declarar a Ele que Ele é um derrotado. Ó Senhor, que nós somos os vitoriosos. Senhor, que nós vamos reinar, Pai. Ó Senhor, que essa reunião possa ser maravilhosa, Senhor. Ó Senhor, nos achegamos com certeza da vitória a Ti, Pai. Amém. Vamos louvar o Senhor comigo.
agradecemos, Senhor, pelas Escrituras, porque de fato elas nos revelam o fim de Satanás. Ó Senhor, o final glorioso que o Senhor também tem preparado para aqueles que te amam. Aleluia, porque o fim de Satanás é o lago de fogo. Mas aleluia, porque o final glorioso daqueles que te amam, ó, é a nova Jerusalém. É estar com o Senhor na glória por toda a eternidade. Já não haverá mais dor, já não haverá mais luto, já não haverá mais choro, já não haverá mais tristeza. Aleluia, porque o Senhor mesmo habitará com o seu povo. E o Senhor mesmo será ali conosco, Senhor. A nossa luz, o nosso consolo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Espírito se alegre, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo. Meu espírito se alegre, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor.
Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier laços traiçoeiros, alegre leve a cruz, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier laços traiçoeiros, alegre leve a cruz, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier laços traiçoeiros, alegre leve a cruz, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier laços traiçoeiros, alegre leve a cruz, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier laços traiçoeiros, alegre leve a cruz, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deixa até um pouquinho ainda aí, tá? Eles têm a ver com o que eu vou compartilhar nessa noite. Vamos convidá-los para abrirem no livro de Salmos, capítulo 8. Salmo 8. Versículos 3 e 4. Antes até de lermos esse salmo, considera um pouquinho
esse cântico que nós acabamos de louvar. O que os irmãos acham da letra desse cântico? Você acredita nisso? Do que esse cântico fala? Ele fala da bondade de Deus, fala da boa intenção de Deus em nos ajudar, em nos socorrer, fala que o que Ele quer nos ver é sorrindo. Você acredita nisso? Esse cântico tem a ver com a palavra que nós vamos ver hoje. Se estamos passando por tribulações, se passamos por adversidades, se passamos por problemas, nós podemos falar com Deus, e Deus, Ele nos ouve, e Deus, Ele nos ajuda. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos ler esse salmo? Quem achou, pode ler. Salmo 8, versículos 3 e 4. Amém? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Vamos ler de novo? Para quem ainda está se localizando, Salmo 8, 3 e 4. Vamos mais uma vez. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem? Aleluia. Nós vamos ver algo nessa noite sobre esses versículos, e o encargo que eu tenho de compartilhar com os irmãos sobre esses versículos é algo para considerarmos a grandeza de Deus e o valor que Deus dá para o homem. Então, até depois quem for colocar o título lá na palavra é esse, tá bom? A grandeza de Deus e o valor do ser humano. Esse é o meu encargo nessa noite. Nesses versículos aqui que nós lemos, do Salmo 8, irmãos, veja o que o salmista fala. Ele diz assim no versículo 3: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Ele fala então da sua experiência de contemplação, de meditação. Ele dá para perceber aqui que isso acontece durante a noite. Por que nós podemos falar que é durante a noite? Porque ele está contemplando o quê? A lua e as estrelas. Então isso não é durante o dia. Isso é uma experiência que ele teve durante a noite, e na verdade dá a entender que é até algo que ele costuma fazer, quando contempla. Ele não está falando só de uma situação específica, mas toda vez que ele faz isso. Então ele está falando da sua experiência de contemplar a criação. Irmãos, nós precisamos refletir um pouco sobre isso. E queria chamar a atenção dos irmãos mais uma vez, de como a vida moderna, ela nos rouba essa experiência de contemplação. Eu não sei qual que é a experiência dos irmãos em parar para olhar a criação, olhar aquilo que Deus fez e ficar ali, observando, pensando em Deus. Os irmãos têm esse tipo de experiência ou não? As nuvens, de ficar ali olhando as nuvens.
Amém. E isso te faz pensar em Deus? Amém. Aleluia. Você também, Denise? Você gosta de olhar o quê? Amém. Glória a Deus por isso. Quando eu falo da vida moderna nos roubar essa experiência, é porque, puxa, como que é corrido, às vezes, os nossos dias, ainda mais aqueles que têm aí responsabilidades, tem que trabalhar, e muitas vezes não é trabalhar só 8 horas por dia, não, é trabalhar mais do que isso, e daí tem a correria para ir para o trabalho, ir para almoçar, volta para casa e já tem que às vezes sair para o mercado, tem que resolver coisas, tem que pagar conta, e muitas vezes nessa correria, nós deixamos de prestar atenção naquilo que Deus criou. E aí entra também as estratégias, acredito que satânicas, para desviar a atenção de Deus. Isso aqui mesmo. Você repara que para onde você vai, e nós mesmos precisamos considerar a nossa situação, a nossa experiência, antes de olhar apenas para as pessoas e considerar a situação delas. Mas isso aqui faz o homem ficar encurvado. Você vê as pessoas o tempo todo assim, ó, olhando para o celular. Então está numa fila de lotérica que está para a rua. Ali talvez seria um momento em que o homem pudesse, enquanto está esperando, levantar a cabeça e olhar para a nuvem. Só que não, as pessoas elas estão encurvadas olhando para isso aqui. Considera aí. E essa experiência do salmista, de olhar para o céu noturno, dele ver a lua, dele ver as estrelas, não é só uma questão de ver a beleza disso, porque existe uma beleza também nisso, não é, Lídia? Hoje, a hora que nós estávamos vindo para a reunião, a Giovana, por mais de uma vez, chamou a nossa atenção. Olha, mãe, olha a lua, puxa, como ela está bonita, não foi algo assim que ela disse? Olha o contorno da lua. Como que chama essa lua de hoje mesmo? Vocês repararam na lua hoje ou não? Que você só vê o contorno embaixo? Minguante, né? Então é uma lua minguante de hoje. Se você ainda não olhou para a lua hoje, a hora que sair daqui, olha para o céu. E daí você vai ver que tem lá uma lua minguante hoje. Ela estava dizendo que estava muito bonita, admirada com a beleza da lua, do contorno da lua. Então, mas aqui não é uma questão apenas de ver a beleza nisso, mas essa experiência dele olhar para o céu, dele contemplar. E tem mais uma coisa, né? Essa contemplação noturna, até isso nós somos prejudicados. Essa coisa da cidade e a quantidade de iluminação que tem, nos impede de ver o céu estrelado, né? Se você vai para um lugar rural, eu lembro de, na minha adolescência, por muitas vezes ir à fazenda do meu avô, e lá era sítio, então não tem esses postes, não tem essa iluminação da cidade, é o breu. Daí a hora que você saía da casa, já lá por 6:30, 7 horas, dependendo do período do ano, já estava tudo escuro, e você olhava para o céu, parecia até que era um céu diferente do nosso céu aqui da cidade, porque você vê o céu todo estrelado, não é isso? E essa experiência dele olhar para o céu, como eu falei antes, não é uma coisa que faz ele pensar apenas na beleza do que ele está vendo, mas faz ele refletir na grandeza de Deus, e ele pensar também na pequenez do homem, e ele fica maravilhado com o fato de Deus ter criado todas essas coisas com os seus dedos. A criação então é algo que, quando o homem espiritual olha para ela, o homem espiritual vê Deus. O homem que não é espiritual, ele não vê Deus em nada.
Mas o homem espiritual, ele olha para a criação e ele vê Deus. Até antes de avançar, vale a pena lembrar aquele versículo de Romanos 1, né? Os irmãos estão lembrados? Nessa época ainda... Amém. Eu também gosto muito. E aqui em Romanos 1:20, a primeira parte, até o ponto final, vamos ler, até o ponto final, até a palavra criadas. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Até aí, né? Depois vai entrar já no assunto do capítulo 1 de Romanos, que é a degradação do homem, mas vamos ficar com essa primeira parte aí. O que Paulo está dizendo é que Deus, ele pode ser visto na criação, ele pode ser admirado, os atributos de Deus, que é a sua perfeição, a sua onipotência, a sua santidade, a sua bondade, a sua criatividade. Nós podemos ver tudo isso quando nós olhamos para a criação, porque elas têm as digitais de Deus. Olhar então para a criação é algo que deve nos fazer pensar em Deus. Muito bom. Muito bom. Essa eu não conhecia, eu gostei dessa. Naquele livro, Celebração da Disciplina, está me fugindo o nome do autor dele agora, não sei se alguém aqui lembra. Mas nesse livro, o irmão... Você lembra, Juan? Richard Foster, esse daí. Nesse livro, até nós lemos isso juntos, né, Juan, uma vez. O irmão, ele tem um capítulo que ele fala sobre essa disciplina espiritual da meditação. É interessante isso, porque isso é uma disciplina bíblica, é uma prática espiritual bíblica, e que nós pouco falamos. Por exemplo, os irmãos lembram de Isaac, quando o servo estava chegando com Rebeca? O que a Bíblia fala que Isaac tinha ido fazer? Ele tinha saído ao campo para meditar. É isso que o texto bíblico diz. O salmista também fala que o prazer dele está em meditar na lei de Deus, de dia e de noite. Então tem outros versículos que falam sobre essa prática. E o irmão, ele fala tanto da parte doutrinária, quanto da parte prática. Ele ensina várias disciplinas espirituais nesse livro. Ele fala de jejum, ele fala de oração, ele fala de estudo, e ele fala também de meditação. E algo que ele sugere na prática da meditação é isso, é olhar para a criação. E olha sem pressa, né? E fica, às vezes, até se exercitando em pensar na criação. Eu também gosto, Kelly, de árvores. Então, quando você fica ali, observando a árvore, pensando nas árvores e pensando em Deus, então, o Espírito, ele vai te lembrando, ele vai te ajudando a meditar, a considerar ali o que você está observando, e também a pensar na palavra, a lembrar das Escrituras. Eu vou falar de coisas que eu mesmo já experimentei praticando isso. Então, quando eu olho para as árvores e começo ali a meditar nas árvores, daí eu comecei a lembrar, uma vez que eu fiz isso, de muitas passagens que falavam sobre a árvore. Então, lembrei daquela passagem
que uma árvore, mesmo cortada, ao cheiro das águas, ela se renovará. E o homem que confia no Senhor, ele é comparado a essa árvore ao cheiro das águas. Daí eu começo a louvar o Senhor e a dizer: Senhor, eu quero ser como uma árvore plantada junto às águas. Eu já vi, Senhor, eu já vi árvores, não sei se os irmãos já viram isso, mas eu acabo daí falando essas coisas para o Senhor. Eu já vi, Senhor, árvores que eu achava que estava morta, mas de repente você vê a vida ali ainda brotando. Aleluia, Senhor, porque mesmo quando parece que a morte está imperando, aleluia, porque ao cheiro das águas, o poder da vida surge. E daí você começa a louvar o Senhor por isso. Daí começo a lembrar também daquela parábola da grande árvore. Eu comecei a lembrar de Jesus, quando ele passa e vê a figueira e não tem fruto, uma árvore bonita, mas sem fruto. E o que Deus faz com ela? O que Jesus fez com ela? Amaldiçoou, não é isso? E daí, ao olhar para a árvore e ficar lembrando dessa passagem, gera oração também. Ó Senhor, eu não quero ser alguém preocupado apenas com a aparência e não ter fruto. Senhor, não me permita ser um cristão de ostentação, um cristão que se preocupa apenas com a aparência, mas Senhor, me ajuda a ser frutífero. Os irmãos estão entendendo o que o irmão dizia nesse livro? É algo que dá para você praticar. Isso exige algo que talvez nós não estejamos tão acostumados no nosso dia. Exige tempo, né? Sair como Jesus fazia, se retirar para algum lugar assim em que você possa parar e ficar observando. Jesus, como nós vimos numa mensagem há pouco tempo, ele gostava de subir na encosta das montanhas, e ele ficava ali observando, não é? No alto de uma montanha, você consegue observar muita coisa, e é algo que nós também podemos praticar. E quando o salmista ele está olhando ali para o céu noturno, ele pode pensar em Deus, ele pensa na grandeza de Deus, e ele também é tomado por uma humildade. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, porque quando ele vê a grandeza de Deus na lua, nas estrelas, como obra do dedo de Deus, e ele pensa na insignificância e na pequenez do homem, e ainda assim ele enxerga o interesse de Deus no homem, ele é tomado, irmãos, por humildade. E isso produz uma humildade no coração dele. Eu queria falar algo para os irmãos sobre as estrelas. É difícil, para mim se tornou difícil acreditar nas coisas que os cientistas e os astrônomos falam, mas ainda assim eu vou citar aqui algumas coisas do que eu pesquisei. Eu já não sei mais direito no que acreditar, no que diz respeito a esses assuntos de astronomia, mas o que eles dizem é o seguinte: os astrônomos eles dizem que na Via Láctea devem existir de 200 a 400 bilhões de estrelas. Então, ainda que eu tenha dificuldade de acreditar no que os astrônomos dizem, eu acredito no que a Bíblia diz. E a Bíblia fala realmente, por exemplo, na promessa de Deus para Abraão, ele fala da quantidade das estrelas dos céus e da areia, não é isso? Então, de fato, existe uma grande quantidade de estrelas nos céus. E a Bíblia diz que quem sustenta as estrelas nos céus, e que até conhece todas pelo nome, é o Senhor. Olha que fala em Isaías 40, 26. Isaías capítulo 40, versículo 26. Vamos ler juntos? Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas?
aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, aos quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Foi ele que criou, ele conhece pelo nome, e elas permanecem ali, não vêm a faltar, por causa dele ser grande em poder e grande em força. Aleluia. Olha outro dado interessante. Os astrônomos, eles afirmam que o Sol, ele é 109 mil vezes maior que a Terra. 109 mil vezes maior. Você consegue imaginar? E se você pesquisar também algumas coisas aí na internet, vocês vão ver que eles falam que existem estrelas que são maiores ainda que o Sol. Eu acabei não pesquisando sobre a Lua por causa do tempo, mas tem estrelas que ele vai falar. Tem uma estrela lá que eu vi hoje, não estou lembrando o nome dela, mas que eles dizem que ela é 5 bilhões de vezes maior que o Sol. Então você consegue imaginar isso? Nós aqui olhamos para o céu, vemos aquelas estrelas, né? E às vezes não temos noção do tamanho delas. Mas segundo esses astrônomos, elas são muito maiores do que o planeta Terra. E quando você então para meditar na imensidão do céu, e você ainda consegue ver Deus, porque aquilo lá é fruto de explosão, meu Deus, é resultado de evolução, e daí você começa a considerar como que elas estão ali todo dia. Você é tomado pelo pensamento em Deus, você fica maravilhado com a grandeza de Deus. Só que ao considerar isso, o salmista, voltando agora para o Salmo 8, ele pensa na situação do homem. Ele olha para a grandeza dos céus, pensa na grandeza de Deus, mas ele fica maravilhado com o fato desse Deus que criou a lua e as estrelas. Ele fica maravilhado com o fato desse Deus ter interesse pelo homem. E ele vai falar: o que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. O homem, comparado ao universo, ele é muito pequeno, insignificante, mas ainda assim, a alma humilde, ela se maravilha com o interesse de Deus por nós, com o interesse de Deus ao ser humano. Para entender melhor esse versículo, irmãos, tem algumas versões, algumas traduções que fica até mais compreensível para nós. A NVI diz assim: pergunto, o que é o homem para que com ele te importes? É essa pergunta que o salmista estava fazendo. Senhor, o que é o ser humano para que o Senhor se importe com ele? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tem uma outra versão que diz assim: eu fico pensando. Irmãos, como isso é saudável? Ficar pensando em Deus, ficar pensando no seu propósito, pensando no amor de Deus. Ele fica pensando: ó Deus, o que é o homem para que o Senhor se lembre dele? Ou o filho do homem para que o Senhor se interesse por ele? A versão Viva fala assim: afinal. São boas essas traduções, fica mais simples, né? Por que Deus foi dar tanta atenção a essa coisa tão pequena que é o homem? Por que Ele procura se aproximar de nós? É esse o pensamento do salmista. É essa a reflexão que ele está fazendo aqui, irmãos. A pergunta dele: e o homem? O que é o homem? Daria uma pregação só esse assunto. O que a Bíblia fala a respeito do homem? O que é o homem? O homem, irmãos, tem algumas coisas que a Bíblia fala a respeito do homem. Por exemplo, Gênesis 3,19 vai falar que o homem é pó.
Ele veio do pó e ao pó ele tornará. Em Isaías 46, capítulo 40, versículo 6, Isaías vai comparar o homem com uma erva, que hoje existe e amanhã já deixa de existir, uma erva que passa. Em Salmo 62, 9, o salmista vai dizer que o homem é vaidade. Ele vai falar que o homem também é mentira. Todas essas visões a respeito do homem, o homem no seu orgulho, ele se acha tanto. Mas o que esses homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, falaram a respeito do homem, da nossa condição, é isso, que eu e você somos pó, somos como a erva e somos vaidade. É isso que esses homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, falaram da nossa condição humana. Mas, irmãos, para considerar, ainda que essa seja a nossa condição, Deus olha para nós e tem interesse. Deus nos revestiu de valor. Deus, Ele se preocupa comigo e com você. E verdadeiramente, como nós cantamos, Ele quer o nosso bem, Ele quer nos dar vida e vida em abundância, Ele deseja nos salvar. Isso é algo maravilhoso. Eu já estou terminando, na parte final do versículo 4, ele fala, o que é o Filho do Homem que o visites? Vamos considerar um pouco essa palavra aqui. Ele está impressionado com o fato de Deus ter interesse, Deus querer se aproximar, como estava numa versão. Aqui na nossa versão fala de visitação, Deus nos visitar. Na versão Viva fala de Deus querer se aproximar de nós. Mas vamos considerar a palavra visita. Duas coisas eu queria falar sobre visita. Uma, considera aí, visita é algo livre. Você gosta de visita, não é, Alvane? A Denise, você também gosta de visitar os irmãos. Visita é algo obrigatório? Não é. Alguém é obrigado a visitar? Por que você decide visitar alguém? Por quê? Porque você ama. Porque você se preocupa. Mas quando você fala de visita, não é algo que é obrigatório. O que me faz querer visitar um amigo, o que me faz querer visitar um irmão, é o amor que eu sinto. É o interesse, é gostar realmente da pessoa e me preocupar com a pessoa, porque está doente, porque está passando por alguma situação difícil, ou simplesmente porque eu tenho prazer de estar junto. O que é o Filho do Homem para que Deus possa querer visitar, se aproximar? Visitação também é um ato, irmãos, de cuidado. Olha lá em Tiago, abre em Tiago capítulo 1, versículo 27, e veja, o Andrezinho já compartilhou uma palavra sobre religião pura, né? E veja o que ele vai falar, o que é a religião pura. Tiago 1, 27. Os irmãos achando, vamos ler juntos. Amém? Vamos ler juntos? A religião pura e sem mácula, para com nosso Deus e Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então essa primeira parte aí do que Tiago está dizendo que é a religião pura, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Visita aqui então, irmãos, implica em cuidado. Deus, Ele cuida de nós. Sabe, irmãos, que tenho também pensado a respeito disso, e já dividi isso com alguns irmãos. Nós estamos vivendo dias, por conta da pandemia, por conta da doença,
e que a nossa fé está sendo provada, não é? Então as pessoas, de maneira geral, elas sofrem com ansiedade e nós não estamos livres disso. Fala a verdade. As pessoas, elas ficam com medo e nós também. Nosso coração, por vezes, é tomado de preocupação por nós, pela nossa família, né? No que diz respeito à doença, no que diz respeito às consequências dessa pandemia, o emprego, a alimentação. São muitas coisas que nós nos preocupamos, não é verdade? Mas tem algo que eu tenho considerado sobre isso. Até mesmo essa questão da ansiedade é algo que os médicos dizem que prejudica a recuperação de quem está com Covid. A ansiedade, ela afeta a respiração. Tem uma amiga da Lídia que foi entubada, que estava com 98 de saturação, não é isso? Então, isso é uma saturação muito boa, 98, mas com crise de ansiedade, crise de pânico. E então, eu tenho meditado nisso. Isso não, tem muita gente que fala isso, eu falei dos médicos, e tem irmãos também, chamando a atenção de outros para isso. Que a nossa fé está sendo provada, irmãos. Porque o que é que acalma o nosso coração? É a confiança em Deus. E tem algo que, se você ler o livro com Salmos, pode parecer simples. Eu chamaria, até conversando com a Juliana essa semana, ela usou essa expressão comigo, achei interessante. Ela falou de fé infantil. Mas a coisa é isso mesmo, é simples. Pode parecer coisa de fé infantil. Mas você vai ver em muitos salmos o salmista declarando a sua confiança em Deus. Irmãos, talvez essa oração seja algo que nós precisamos fazer mais. Dizer para o Senhor: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, a minha confiança está no Senhor. É uma fé infantil, mas é algo que a gente precisa realmente exercitar. E crer que o Senhor, Ele cuida de nós. E Ele nos socorre, irmãos. Puxa, irmãos, eu já falei mais de uma vez aqui. Quem já teve Covid sabe disso. Eu experimentei isso no hospital. Eu fui internado com uma crise de tosse. E a crise de tosse dava falta de ar. A Lídia viu isso antes de eu ser internado. E lá também dava a crise de tosse e vinha falta de ar. E daí, quando eu fui internado, eu fiquei lá deitado por 6 dias. E nos primeiros dias, era difícil você achar uma posição. Porque dependendo da posição, eles falavam assim, deita de lado porque melhora a respiração. Deita de bruço, até isso foi uma coisa que eu aprendi que é bom mesmo. O deitar de bruço é uma posição ótima para respiração. Só que eu não conseguia deitar nem de bruço, que era o melhor, e nem de lado. Se eu tentava virar de lado, dava crise de tosse. E daí vinha a falta de ar. E aí entra a crise de ansiedade. Nossa, e agora, né? Irmãos, e por mais de uma vez, isso eu experimentei ali, talvez uma dezena de vezes, encorajado pelos irmãos, pela minha esposa e tal, eu dizia: Espírito Santo, vem e repousa sobre mim, vem e enche os meus pulmões com o seu ar santo e celestial, enche o meu interior com a sua paz, leva embora do meu coração essa ansiedade e esse medo que eu estou sentindo, enche o meu coração de confiança no Senhor, com o seu amor. Irmãos, e eu estou dizendo que pelo menos uma dezena de vezes o Senhor me visitou para acalmar o meu coração. É simples assim, só para acalmar o meu coração. Irmãos, e quando o Senhor nos visita para acalmar o nosso coração, e a paz dele, então, inunda o nosso ser, a gente descansa. E somos até mesmo curados de uma doença como essa. Amados, nós não estamos vendidos à própria sorte, nós confiamos em Deus.
Aleluia. Então, visitar é um ato de cuidado. E para terminar, Evangelho de Lucas, capítulo 1. E essas coisas, irmãos, essa reunião aqui mesmo, é uma reunião de evangelização, que poderiam ter pessoas aqui em que a gente estaria pregando evangelho. Mas para considerar aí, o que eu estou falando aqui é só incrédulo que precisa saber? Nós, cristãos, que nos dizemos crentes, mas é crente porque crê em quê? Talvez sejam coisas que nós também precisamos ser lembrados. Lucas 1,68, vamos ler juntos? Aqui faz parte do cântico de Zacarias, amém? Quando ele pega o menino Jesus, o Espírito Santo havia dito a respeito dele que ele não morreria sem ver o Messias, e ele agora está com o menino no colo. O Messias chegou, e ele está cheio do Espírito, como fala o versículo 67, e ele começa a profetizar dizendo, vamos ler o 68? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Então, ao estar com aquele menino no colo, o sentimento de Zacarias foi esse: Deus, Ele está visitando o seu povo para a redenção, para salvação. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Tem muitos outros textos dos Salmos e até mesmo de Isaías. Na semana, acho que passada, eu falei para os irmãos de Isaías 51. Encorajo os irmãos a fazerem de lição de casa isso, lerem Isaías 51 e meditar naquele capítulo. Ele vai falar da grandeza dos atributos de Deus, e ali tem uma queixa do povo de Israel, que o Senhor mesmo fala, que é essa: o Senhor não se preocupa comigo, o Senhor não se importa com o que está acontecendo comigo. E ali daí você vai ver que além de Deus ele ser grande em força, ele também é aquele que compartilha a sua força conosco. E aqueles que depositam a sua confiança nele, ele tem as suas forças renovadas. E o Senhor vai dizer ali por meio de Isaías: os jovens se fadigam, os jovens se cansam. Não está falando dos velhos, né? Se ele falasse dos velhos seria normal, e eu estou falando aqui já me sentindo entre os velhos, tá bom? Eu já me sinto no time dos velhos. Mas os jovens são aqueles que costumam ter maior energia. Mas Deus fala ali, os jovens eles se cansam e fadigam. Mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Ele compartilha a força dele. Irmãos, nós não podemos apenas saber dessas coisas, mas pela fé nós devemos tomar posse dessas verdades. Amém? Eu vou orar, vamos cantar aquele último cântico. Enquanto isso eu vou fazendo uma oração. Glória a Deus. Conta um pouquinho mais como foi, Vera. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Isso é real. Aleluia. Amém. Puxa. Puxa. Amém. Vamos interceder por ela. Amém.
Senhor, nós queremos, Senhor, orar pela Cida e rogar a Ti, Senhor, para que o Senhor possa visitá-la, que o Seu Espírito possa repousar sobre ela. Envolve, Senhor, a Cida com Seus braços de amor. Espírito Santo, enche o interior dela com a Sua paz. Nós nos compadecemos dela. Senhor, nós podemos imaginar a dor, nós podemos imaginar, Senhor, o sofrimento que ela deve estar passando. Ó Senhor, mas como foi compartilhado nessa noite, nós cremos, Senhor, que o Senhor é aquele que tem interesse no ser humano. Aleluia, porque o Senhor, enquanto esteve aqui na terra, o Senhor, a Sua palavra nos fala que o Senhor fez isso. O Senhor olhava para as multidões e se compadecia, via como ovelhas, sem pastor, exaustas e aflitas, Senhor. E com certeza é assim que a Cida deve estar agora, Senhor, exausta, aflita. Ó Senhor, e nós nos colocamos no lugar dela e rogamos a Ti, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor possa confortá-la. Ó Senhor, visita a Cida, Senhor, e consola o coração dela. Oramos para que o Senhor possa visitá-la também para salvação e para produzir nela uma experiência de fé que talvez ela não tenha ainda, mas que essa situação, Senhor, possa aproximar ela mais do Senhor. Oramos, Senhor, para que o Senhor possa se aproximar dela, para produzir no coração dela salvação. Nós intercedemos por isso, amarra o maligno, amarra os demônios, ó Senhor, e liberta a Cida de um viver sem considerar o Senhor na vida dela. Ó Senhor, coloca pessoas nesse momento que ajudem ela, usa a própria irmã Sônia nisso, ó, como vizinha, como alguém que está ali perto dela. Senhor, dê sabedoria para a irmã Sônia, que o Seu Espírito possa brilhar na vida dela para ajudar a Cida, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por todo o Teu falar nessa noite, por nos fazermos considerar a vitória de Cristo sobre Satanás, por podermos meditar, Senhor, que toda a criação é obra do Seu dedo, e para também nos fazer, Senhor, considerarmos a Sua grandeza, e apesar de toda a Sua majestade e grandeza, o Senhor se importa conosco, o Senhor tem interesse por nós, e o Senhor nos visita para a salvação. Bendito seja o Seu nome. Nos despeça em paz também nessa noite, nos leve em segurança para os nossos lares, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esse cântico e depois a gente se despede, tá bom? Criação,
choro.